Muita gente me pedindo atualizações aqui do Alienware 16 Aurora. É claro, eu estava devendo esse vídeo aqui para vocês, atualizando vocês, o que eu tenho achado. Afinal, já tem mais de 2 meses que eu estou utilizando esse notebook e tem muitas coisas que no primeiro vídeo eu falei com vocês, só que hoje eu já utilizei muito mais ele, então percebi muito mais coisas nele que eu posso falar com vocês, coisas que podem ser muito importantes para vocês que querem adquirir esse notebook. Então nesse vídeo aqui eu vou atualizar vocês sobre o que eu tenho achado do Alienware 16 Aurora, falar sobre outras versões também, porque ele tem muitas versões, tá bom? Tem várias versões desse notebook, então eu quero falar com vocês sobre outras versões também, quais são as opções, né, que tem hoje no mercado, caso vocês queiram outras opções, e falar dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que eu tenho achado, quais são as novidades em relação ao Alienware 16 Aurora. Vou focar mais na versão que eu comprei, que é a versão com Core i7 e a 4050, mas também vou citar outras versões aqui, caso seja interessante para vocês. Bora lá? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês em relação ao Alienware? Primeiro, essa aqui é a versão com i7 e a placa de vídeo 4050. Uma das coisas que a galera pergunta muito, cara, sério, enche de comentário, não só no meu vídeo, mas em outros canais também, é se vale mais a pena comprar o 16 Aurora com o i7 mais a 4050 ou o i5 mais a 4050, ou o i7 mais a 3050, ou o i5 mais a 3050. E a real é que depende muito, tá bom? Primeiro, eu quero falar um pouco sobre atualizar vocês em relação a esse notebook, o que eu tenho achado dele e tudo mais, porque tem algumas coisas que eu notei nele que eu não tinha falado no vídeo anterior e agora eu já posso falar. Depois eu vou falar com vocês em relação às versões. Por que eu escolhi essa versão? Para mim é a que mais faz sentido, mas dependendo para você, outra faça mais sentido do que essa. Primeira coisa que eu notei nele é em relação ao desempenho dele, aos modos de desempenho desse notebook aqui. Esse notebook ele basicamente tem 4 modos de desempenho, que é o modo Stealth, né, que eu vou chamar de Stealth aqui, é o modo silencioso dele, é o modo onde ele gasta menos energia. Então, cara, no modo Stealth, você consegue ficar com ele fora da tomada, usar por 3 horas, 4 horas assim, tipo, tranquilamente. Se você for usar só para navegar na internet, por exemplo, o YouTube, aí você consegue 6 horas com ele tranquilamente, sem brincadeira, tranquilamente 6, 7 horas com ele. Só que como eu uso às vezes para editar, e sim, às vezes eu coloco no modo stealth para poder editar vídeo. Porque alguns vídeos que eu vou editar não é tão pesado assim, tá bom? Não são vídeos extremamente pesados. E às vezes eu só tô cortando o vídeo, aí eu deixo lá no modo silencioso, ele não faz barulho nenhum, dura pra caramba a bateria, eu consigo editar com ele na bateria. Por que eu faço isso às vezes? Porque às vezes eu não edito aqui no meu setup. Às vezes eu saio, vou editar em algum outro local e aí eu uso ele na bateria. Então funciona muito bem, tá bom? O segundo modo é o modo equilibrado dele. O modo equilibrado é basicamente isso. Ele vai te entregar um desempenho, mas ainda assim ele vai manter o silêncio do notebook. O notebook vai ficar silencioso. Então é equilibrado. Gasta um pouco de mais bateria, porque você vai ter um pouco mais de desempenho ali, mas ainda assim ele não gasta tanta bateria e ainda mantém o silêncio. Agora, ele tem um modo desempenho e o modo overdrive. Eu não costumo utilizar o modo overdrive, sinceramente, porque no desempenho bruto ali mesmo do processador, do desempenho do notebook em si, eu não senti tanta diferença para o meu uso, tá bom? Lembrando que eu uso para editar vídeos, então para mim eu não senti uma diferença absurda. Assim, não, sinceramente não senti diferença nenhuma. A maior diferença que eu vi mesmo é que no modo overdrive as ventoinhas ficam muito mais rápidas. Então faz muito barulho, tipo muito barulho mesmo, tá? Aí incomoda. Para mim incomoda bastante. Já no modo desempenho, ele não faz tanto barulho assim. Então eu acho muito de boa usar no modo desempenho. Tanto que a maior parte do tempo eu estou utilizando ele no modo desempenho, porque não me incomoda o barulho dele. Agora, se você for ver, olha, isso é muito interessante. Aqui nas teclas dele, você tem como ativar um modo desempenho e ativar o modo silencioso.
Ele ativa o modo desempenho se você clicar aqui, só que ele vai começar a fazer mais barulho, as ventoinhas vão ficar mais rápidas, como se você tivesse ligado o modo overdrive, só que ele vai ligar o modo desempenho, porém com as ventoinhas mais rápidas. Foi isso que eu percebi, porque entrando lá no painel de controle da Alienware, onde eu controlo os modos, onde eu vejo tudo certinho, quando eu ativo o modo desempenho no teclado e ele ativa as ventoinhas ainda mais rápidas, lá o modo mantém desempenho, ele não vai para overdrive. Então eu percebo que clicando, ativando o modo desempenho por aqui, pelo teclado, as ventoinhas ficam mais rápidas e faz mais barulho. Se você ativar o modo desempenho lá no software da Alienware, aí sim as ventoinhas não ficam tão rápidas assim, ficam mais sutis ali, então você consegue ter um equilíbrio entre silêncio e desempenho. É uma característica que eu percebi aqui, não sei se são todos que são assim, mas eu percebi no meu. Em questão de LEDs, tá bom? A iluminação, a retroiluminação do teclado dele é bem fraquinha. Tipo, na luz aqui tá com uma iluminação bem forte, né? Porque tô com uma luz aqui na minha cara. Mas é bem fraquinha, não dá pra perceber direito. No escuro dá pra perceber. Mas mesmo assim é muito fraquinha. Ele tem 2 estágios, então é um mais fraco e um pouco mais forte, só que essa mais forte ainda assim é muito fraquinha. Para quem quer uma retroiluminação do teclado bonita, quem quer trocar o RGB, quer colorir e tudo mais, não vai conseguir porque é uma retroiluminação extremamente básica, é muito básico, então é fraquinha. Coisa que eu não gostei nele foi o teclado, de fato. Agora, eu comparando ele com o teclado do meu Lenovo Gaming 3i, o teclado dele é inferior em praticamente todos os aspectos. Eu acho que o clique do teclado dele é um pouco mais agradável, mas bem pouco mesmo, bem pouco mais agradável, mas de resto tudo ele perde. O teclado da Lenovo, na minha opinião, é superior em tudo, é realmente muito bom mesmo. Questão de superaquecimento. Cara, mesmo utilizando ele assim, em cima da perna, que nem eu uso às vezes para editar, eu vou para algum lugar, mudo de local, edito com ele na minha perna e tudo mais, mesmo com modo desempenho, não esquenta a ponto de incomodar. Dá uma esquentadinha porque eu estou trabalhando eu estou forçando bastante ele, mas não esquenta a ponto de incomodar. Então, cara, para quem vai utilizar o notebook na perna, fica tranquilo, sério, de boa mesmo, porque ele não vai esquentar de jeito nenhum. E no modo desempenho, a bateria dele dura em torno aí de 2 horas e meia, 2 horas e 40, por aí, dependendo do quanto você está forçando o notebook. Mas foi o que eu senti assim. Para mim tá ótimo, sinceramente para mim tá ótimo essa duração de bateria. É sempre bom mais, né? Só que para mim tá fantástico essa duração. Muita gente falou também que a tela dele é meio amarelada, tá? Eu senti isso. Cara, quando eu comparo com a tela do meu Dell ali, aquele Dell ali é sensacional aquela tela, é fenomenal, muito boa mesmo. Aí eu sinto que a dele é um pouquinho mais amarelada, tá? É um pouco mais quente a tela. Mas sinceramente não achei ruim. Mano, sério, eu trabalho com edição de vídeos. Pra mim é extremamente importante uma tela boa. E eu vou falar com vocês, a tela desse notebook é muito boa. Pra mim é muito importante isso. Eu não senti a tela dele ruim. Tem essa característica dela ser uma tela um pouco mais quente? Tem, isso existe mesmo. A tela dele é um pouco mais quente que a maioria das telas ali, quando eu comparo com uma tela excelente, fenomenal, que é aquela Dell ali. Ele é mais quente, só que eu não vou falar para vocês que é ruim, porque as cores são muito boas, o nível de contraste é ótimo, na minha opinião, é ótimo o nível de contraste, então é uma ótima tela. Sinceramente, não acho que esse amarelado a mais que tem na tela incomoda. Não é aquele amarelo tipo modo noturno, sabe? Que fica super amarelo. Não, não é isso. Ela é um pouco mais quente, só isso. Não me incomoda. O brilho dela para mim tá bom, podia ser um pouco mais brilhante, tá? Isso é fato, mas para mim tá bom. O som desse notebook, quando eu fiz o unboxing, eu achava que saía aqui de cima, e não, tá? O som dele sai aqui de baixo, ele tem 2 saídas de áudio aqui embaixo, olha. E aí o som dele sai aqui, tá bom? O áudio desse notebook sai aqui embaixo. Essa parte de cima do notebook aqui, onde eu achava que saía o som, na verdade é a entrada de ar, sim. O ar entra por aqui também. Ele tem um sistema de refrigeração bem diferente dos outros notebooks, então é bem diferente mesmo. Olha isso aqui, cara. É muito diferente. E é bem funcional. Então o ar entra por cima, passa por aqui, enfim, não entendo direito como é que funciona o sistema deles, mas é sensacional porque funciona muito bem mesmo.
Basicamente, as atualizações do que eu tenho achado é basicamente isso. Qualquer coisa deixe nos comentários. Só que agora vamos falar um pouco sobre versões. Porque esse notebook tem várias versões diferentes. Daí, eu peguei o i7 com a 4050. A galera me pergunta, Caio, mas aí, tipo, eu quero o i5 e a 3050. É muita diferença? Cara, óbvio que vai ser muita diferença, né? Muita. Só que a principal dúvida, eu acredito que esteja, tipo, eu pego o processador i7, que é o mais forte, mas com a placa de vídeo 3050, que é mais fraca, ou eu pego um processador i5, que é mais fraco, só que uma placa de vídeo 4050, que é mais forte. Acho que essa é a maioria da dúvida do pessoal, né? Cara, recomendação minha, tá bom? Pesquisa para o objetivo que você vai querer o seu notebook. Pesquisa qual que é o seu objetivo. Primeiro objetivo, edição de vídeo, que é o que eu mais faço aqui. Se você vai principalmente editar vídeos, prioriza processador. Parece meio contraintuitivo isso, né? Parece que usa mais placa de vídeo do que processador, mas não. Para edição de vídeos, a gente usa mais processador do que placa de vídeo, tá? Bem mais mesmo. Então, se você for trabalhar com edição de vídeos, com edição de imagens, Photoshop, qualquer coisa relacionada assim, prioriza processador, beleza? Então, pega um i7, porque vai ser melhor você ter um processador forte do que uma placa de vídeo forte. Show! Agora vamos lá. Caio, eu quero jogar. Quero jogar. Sabe o que você faz, mano? Sinceramente, melhor coisa que você pode fazer, pesquisa quais jogos que você quer jogar. Pesquisa lá os seus 4, 5 principais jogos, tá bom? Se for um só, beleza? Você pesquisa para saber se esse seu jogo que você quer, ele utiliza mais da placa de vídeo ou mais do processador. Porque existem alguns jogos que são baseados no processador e outros que são baseados na placa de vídeo. Uns vão puxar mais do processador, outros vão puxar mais da placa de vídeo. Então pesquisa lá. O CS2 usa mais processador ou placa de vídeo? O Rocket League usa mais processador ou placa de vídeo? Pesquisa. Aí sim você vai conseguir definir qual que é melhor para você. Porque, por exemplo, o CS2 ele vai usar muito, mas muito mais o processador do que a placa de vídeo. Então, se você optar por um i5 só para poder pegar uma placa de vídeo 4050 para jogar CS, tu vai estar abrindo mão de desempenho, entendeu? Não faz muito sentido. Agora, pode ser que você vá jogar um jogo que use muito mais a placa de vídeo do que o processador. Então, faz mais sentido você pegar o i5 com a 4050 do que um i7 com a 3050. Deu para entender mais ou menos? Então, pesquisa seu jogo, assim você vai saber se ele usa mais a placa de vídeo ou o processador para poder escolher aí o seu notebook. Outra pergunta que a galera faz aí nos comentários, ele é portátil, é leve, dá para levar na mochila? Cara, eu acho ele pesado. Não acho ele leve, mano. Não acho. Eu já usei notebooks leves e não acho que esse notebook é leve. É um notebook robusto, é um notebook pesado. Só que ele está na categoria gamer. Dentro dessa categoria, sim, ele é mais leve, mais compacto. Mas lembrando, é dentro da categoria gamer, entendeu? Se a gente for olhar os ultra finos aí, cara, esse notebook é um trambolho, entendeu? Muito pesado. Então, sim, eu acho ele um pouco pesado, sim. Não acho que é um notebook para ficar carregando de um lugar para o outro. Mas dentro dessa categoria gamer, eu acho sim que ele é um notebook compacto, sabe? Tipo, versátil, que dá para você colocar na mochila e levar e tudo mais. É pesado, não vou mentir para você, é pesado. Só que não... É porque tem notebooks mais leves que são feitos para isso, para você transitar de um lado para o outro, né? Colocar na mochila e tal. Não acho que é a proposta desse notebook. Mas se você precisar, não me incomoda. Eu uso, eu levo na mochila quando precisa e não me incomoda não. É pesado, mas não chega a incomodar, né? Até porque eu escolhi ele pelo desempenho dele e não pela portabilidade dele. Mas é aquilo, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou estar atualizando vocês cada vez mais. Vou estar fazendo um vídeo também explicando mais sobre as versões dele, né? Porque, que nem eu disse aqui, tem muitas versões desse notebook, tem muita coisa que eu acho que a gente pode falar sobre as versões desse notebook aqui. Então, vou estar fazendo um vídeo sobre isso também, caso vocês tenham essa dúvida, querem comprar esse notebook. E claro, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei tentando responder o mais rápido possível. Demorou? Deixa o seu like, porque o seu like fortalece demais o canal. Se inscreve se não for inscrito e nos vemos em breve.